Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com a Letícia de Oxum em mais um episódio do nosso podcast Em Busca da Ancestralidade. A Letícia acabou de sair do seu preceito, fez sua obrigação, linda e bela, com Lucas na barriga, e vai contar um pouquinho pra gente dessa jornada linda. Bom dia, minha irmã. Colofé. Colofé, Olorum Colofé. Compartilha com a gente um pouquinho disso. Como foi pra você todo o seu processo, um pouquinho da sua história? Te fez chegar até aqui? Então, eu vim do evangelho, né? Da igreja evangélica, e isso é muito engraçado. Que as pessoas falam muito assim pra mim, nossa, mas o que aconteceu? Porque o comum é a pessoa sair da macumba e ir pra igreja. Eu falo, não, eu conheço várias pessoas, inclusive minha que queria a mesma coisa, né? Ela saiu do evangelho e foi pra macumba, pra umbanda, pro candomblé, que seja. Então eu tive, durante 15 anos da minha vida, o meu conhecimento de espiritualidade era dentro da igreja. Bastante tempo, né, Letícia? Bastante tempo, sim. Aí eu perdi minha avó em umas condições, né, bem ruins, perdi minha avó pro câncer. Depois disso eu me afastei, fiquei um pouco, né, revoltada com tudo que foi falado, com tudo que eu vivenciei nesse período, e fiquei um tempo aí, como eles costumam dizer, no mundão, né? Até que na faculdade eu tive um professor maravilhoso, né, eu fiz pedagogia, e aí a gente tem uma matéria complementar de ensino étnico-racial. Ah, que bacana. Sim, e esse professor, ele trazia muito pra gente as histórias dos orixás. E isso começou a me encantar. Eu comecei a estudar e eu comecei a desmistificar muita coisa. Comecei a entender a questão do racismo, da intolerância religiosa. E esse foi o primeiro ponto que me encantou pela religião, mas até então era um hobby de ficar estudando. Mas o interessante também nessa sua história é que você estava aberta. Sim. Né? Foi algo que te chamou a atenção, mas você também estava aberta. Sim, eu já não estava mais dentro daquela caixinha de que, ai não, é o diabo, não posso ler. Até porque a forma que o professor trazia isso, ele encantava a gente nas aulas, sabe? Não tinha como você não ficar, gente, quem é Yansan, quem é Oxum, né? E aí corta pra eu morando pra região dos Lagos. E aí começou a busca por emprego, porque eu vim da Baixada Fluminense, né? Então a gente tinha vida já, eu e meu esposo, tudo lá. A gente veio para a região dos Lagos, aí eu coloquei fiz um processo seletivo para Casimiro de Abreu. E aí eu falo que a espiritualidade, ela é muito perfeita, ela é muito maravilhosa, porque eu só passei nesse processo seletivo para conhecer a Ludmilla. Porque eu entrei para o processo seletivo e foi no ano da pandemia. Então eu só trabalhei ali 5 meses, foi o tempo que a gente se conheceu. Que maneiro. Veio a pandemia e depois disso eu nunca mais consegui processo seletivo para Casimiro de Abreu. Mentira. Nunca mais. E mantive o contato com a Ludmilla, né? E aí, um ponto que eu acho assim, interessante, curioso também nessa história, é que a Lud sempre olhava para mim e falava assim, ainda te vejo na minha religião, porque eu ainda me considerava evangélica protestante. Caramba. Eu ainda tinha, não, mas eu acredito em Deus, é muito legal, eu tô apaixonada pela cultura, não pela religião. Entendi. É, a cultura. E aí ela falava assim, você tem um pezinho do meu lado, hein? Aí eu, em contrapartida, falava assim pra ela, tá, só se você for minha mãe de santa lá, então não vai rolar mesmo. Porque eu também não quero esse cargo, não. Gosto muito, mas eu não quero, não. Aí eu comecei, né, seguimos a vida, a gente falava esporadicamente. Começou a acontecer situações na minha vida, né, que eu comecei a ter assim, cara, eu preciso de um caminho, não dá pra eu ficar solta, tá faltando alguma coisa. Eu tenho tudo, eu sou uma pessoa extremamente feliz, né, realizada no meu casamento, tive minha filhinha, né, eu falei, mas falta, tem um vazio. Tinha uma lacuna, né? Tinha alguma coisa ali, e aí eu comecei essa troca com a Lud. E aí eu mandei mensagem pra ela um dia, eu falei assim, cara, eu tô com uma vontade de conhecer seu terreiro. Aí ela falou assim pra mim, garota, vontade de te bater. Aí eu, por quê? Aí ela falou assim, esse final de semana é a entrega da minha bandeja. Eu tô me tornando mãe de santo na Umbanda. Mentira, Letícia. Sim, foi desse jeito. Aí eu falei assim, então é um sinal, porque eu falei só se você fosse mãe de santo.
Cara, que parada maneira. Sim. Que bacana. Aí eu vim aqui com meu esposo até então sempre se denominou ateu, né? Não acreditava em nada. E aí a gente veio junto, e eu lembro que o Daniel, assim que ele entrou, ele já ficou muito assim, sabe? Olhando tudo, viajando. Eu, Dan, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Aí ele, não, mas aqui é muito lindo, né? É diferente. É diferente. A gente participou da gira, foi muito lindo, foi muito emocionante, né? Eu já tinha muito carinho pela Lud, então ver, né, essa cerimônia foi muito legal. E aí a gente foi embora falando muito do Axé Casagrande. Acho que todo mundo que vem aqui pela primeira vez sai daqui com tipo uma semana e meia de coisas pra falar. E aí ele falava assim, pra mim, amor, que loucura, eu senti que lá eu tava viajando no tempo. Parecia, eu não sei explicar, tipo, hoje eu entendo que ele estava querendo dizer, talvez, que era a ancestralidade dele gritando. Porque ele falou assim, no fundo, parece que eu já vivi aquilo ali em algum momento. Ele é muito louco, mas a energia daquele lugar é diferente. Que legal. É diferente. E aí começou a minha caminhada de vir, de ficar na consulência, de conhecer, né? Me afastei um pouquinho no processo também. Depois retornei, porque o vazio volta. Claro. A gente sempre sente que tá faltando alguma coisa. Mas é isso, mas assim, eu defino muito a minha trajetória aqui no Axé Casagrande, até o ato da minha feitura, por amor. Porque assim, por mais que teve o vazio, eu nunca precisei vir pela dor. Ai, que bom. Nunca. Que bom. Eu lembro que a Oxum, ela sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu falo que a minha filha foi Oxum que me deu. Ai, porque eu fui espraguejada por uma pessoa da religião evangélica. Você já era daqui? Não, antes de eu ser daqui. Aí, quando eu engravidei a primeira vez, eu perdi meu neném, a Laís é um bebê arco-íris. Né? Eu perdi meu primeiro neném. E aí, essa moça disse que eu não iria engravidar enquanto eu não voltasse para os caminhos do Senhor, que Deus não permitiria que eu tivesse um filho. E eu perdi o meu neném em Visconde de Mauá, né? E eu só me sentia, assim, tranquila na cachoeira. E eu não fazia ideia de Oxum, de cachoeira. E aí você percebe que é uma coisa ancestral mesmo. Exatamente. Que é um pertencimento que vai muito além de qualquer entendimento. Exatamente. É o feeling. E a gente perdeu muito isso também, né? De tipo, caramba, eu tô sentindo isso, eu sinto pertencimento aqui. Sim. Que legal. Eu brinco muito que ser da nossa religião é um grande tabuleiro de quebra-cabeça. Porque a gente vai recebendo as peças e a gente só entende quando elas começam a se encaixar. E qual foi sua virada de chave para entrar no Axé Casagrande? O que foi esse seu, fora todo esse processo, foi esse start? Não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, até chegar na sua feitura. Porque teve um processo antes. Sim, então, eu me vi muito no primeiro podcast que foi feito aqui. O Em Busca da Ancestralidade, como escolher o meu lugar. Tudo que foi conversado ali com o Doté é muito real quando a gente está vivenciando, quando a gente está passando por esse processo. Entendi. Porque o que me trouxe foi a curiosidade. Então, é uma busca pelo conhecimento. Claro. Eu tô curiosa, eu quero entender o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo. Sim. E aí, na consulência, né, eu sou muito puxa-saco, puxa-sardinha da minha casa, porque não tem como negar que a espiritualidade aqui, ela é gritante. Com certeza. Né? Então, assim, ver os meus irmãos de santo recebendo suas entidades, receber uma palavra, uma entidade te chamar e falar tudo que você precisa ouvir, eu comecei a ter aquele anseio de eu quero isso pra mim também. Eu quero sentir isso, eu quero saber como é que é. Então esse foi o start de eu virar e falar assim, pai, o que eu faço pra entrar? Aí ele veste branco, vem na sexta-feira, toma um banho e entra na roda. Bem prático o nosso Doté, né? E foi isso. Eu comecei a vir nos finais de semana que tinham função. Fui muito acolhida, sou muito apaixonada pelos irmãos de santo que a gente tem aqui, assim, um acolhimento. Você está chegando agora. Sim, mas acredito que você já sente que você é de casa. Acho que desde o primeiro dia. É exatamente isso. Então não tem como você não se apaixonar pelo Axé Casagrande, até por causa dessa acolhida. Né? Esses dias eu estava conversando com a nossa Iaquiquerê
E ela estava dizendo, né, que o Abian, ele é isso, ele é um bebezinho, né, que está chegando ali. Então, você tratar com todo amor, com todo carinho, faz toda a diferença, porque isso dá a vontade de ficar. Então, o que me deu o start foi o anseio por querer vivenciar a minha espiritualidade, e o ficar foi o acolhimento que eu recebi dos meus irmãos de santo. E até chegar o processo de feitura, Letícia, quando chegou essa notícia para você, como é que foi? Eu vou te falar. Eu não sei nem o que você tá rindo, mas eu tô rindo porque eu tenho uma ideia. Carol, eu vou te falar uma coisa. É louco porque a gente sente. A gente finge que não tá vendo, mas a gente tá vendo, né? Todo início do ano a gente faz um jogo, né? Pra saber como vai ser o nosso ano. Eu estava muito ansiosa para esse jogo, mas eu tava assim, já conversando com o Oxum, né, do meu jeitinho, eu tava assim, mãe, um bori, né? Um bori deve sair, mas só um bori. E assim, apesar do Daniel, do meu esposo, ele me apoiar muito, a gente sempre foi muito dependente emocional um do outro. Tanto que a primeira vez que eu me afastei do Axé Casa Grande era porque a questão de dormir era um problema. Entendi. Pra ele. Então, tudo, e a espiritualidade é perfeita nesse sentido, porque tudo é um processo. Não é bota o pé na porta e é isso, sabe? Então, teve esse processo de aceitação da questão da sexta, do sábado e do domingo, quando fosse necessário. Aí, quando eu já retornei, isso já não era mais um problema. Ele também começou a interagir muito com os irmãos da casa. Amor, né, também, né? A sua escolha. Sim. Você é te amar também. Exatamente. Né? E você é ele também. Isso. E aí, a gente sempre, quando a gente conversava lá em casa na feitura, eu sempre tinha na minha cabeça que, assim, fazer santo, eu percebo que as pessoas têm muito isso como ego, né? De querer fazer santo para poder crescer na hierarquia do processo. Galera sabe. É isso aí. Aí, só que eu nunca tive essa vaidade. E eu sempre tive, tipo assim, não, mas para eu fazer, para o Oxum pedir isso para mim, eu tenho que ter um tempo na casa, eu tenho que ter conhecimento. Eu não sei nada, não tá na hora. Então eu falava assim, Daniel, tira sua cabeça, vai acontecer nem tão cedo. E calma. E era ele que falava? E ele falava? Não, aí ele falava assim, amor, eu tô sentindo que nesse jogo, eu falei, tu tá doido? Eu falei, ateu, que aí eu começo a catucar também. Eu falei, ateu, tu tá sentindo o quê? Ateu não tem que sentir nada. Mentira, Letícia. Eu falei, o que você tá sentindo? Aí ele, não sei, e ele muito agoniado nesse jogo que eu fiz. Ele me mandava mensagem, ele assim, já jogou? Já jogou? E eu, Daniel, não, calma, a gente tá ocupado, até ainda não tá aqui, não sei o que. Eu já sabia. De alguma forma, eu acho que isso foi sendo trabalhado dentro dele, sabe? Primeiro do que em mim. Aí, quando eu sentei na mesa de jogo, até abriu o jogo, aí eu lembro que ele riu, olhou pra mim e falou assim, feitura. Ixi. Aí eu, joga de novo. Mas foi num ato de nervoso, depois joga de novo. Falei, ela aceita um borizinho? Falei, foi Doté. Olha, ela aceita um borizinho? Aí Doté jogou. Doté falou, então, minha filha, você pode dar um bori de agrado pra sua santa. Mas daqui a um ano ela vai te cobrar feitura de novo. Você vai pagar 2 vezes. Gente. Ele, eu não te aconselho, mas se você quiser, a gente faz o bori. Aí, na hora, tipo, eu fiquei estática e começou a passar 1000 coisas na minha cabeça. E assim, eu sou, sabe aquela coisa, não catuca onça com vara curta? Eu catuco. Eu aguço pra ver, cara, é isso mesmo? E aí, na hora, tipo, eu fiquei em silêncio e começou na minha mente, vinha assim, não, então a senhora vai ter que me dar caminho, a senhora vai ter que me dar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou ficar fazendo rifa, eu não vou ficar pedindo dinheiro pros outros, porque na minha cabeça eu vim da Baixada, as pessoas ficavam no calçadão de São João de Meriti, fazendo com uma bandeja pedindo dinheiro. Eu falei assim, mãe, eu não vou fazer isso, mas eu séria, serena, olhando pra Doté, tipo assim, continuo o jogo. E eu você pensando nas soluções, na verdade, que você estava pensando, mesmo que no desespero, você estava pensando na solução. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não vou fazer isso aqui. Exatamente. Se a senhora me conhece, a senhora sabe. Porque se a senhora está pedindo, a senhora não dá caminho. Aí, isso na minha cabeça. Aí Doté assim, ó, minha filha, sua santa tá falando que você não precisa se preocupar, não.
Porque é ela que quer e ela vai te dar caminho. Então tira os problemas da sua cabeça. Eu falei assim, meu Deus, esse homem tá lendo minha mente. Falei, meu Deus, no jogo saem nossos pensamentos. Aí eu falei, melhor ficar muda. E a cabeça como? E a cabeça... Aí ele ainda falou assim, e sua santa tá falando que você vê a feitura como algo supérfluo. Aí eu, não é bem assim. Eu falei, mas eu vejo como uma vaidade. Eu não tô pronta. E aí, Doté me fez uma pergunta que foi a pergunta que ecoou na minha mente durante todo o meu processo de feitura. Ele falou assim pra mim, e o que é estar pronto? Caraca. Quando você vai estar pronto? Gente. O que você quer aprender que você não aprendeu para você fazer? E você acha que quando você alcançar isso, você não vai sentir que tá faltando mais alguma coisa? Que isso me fez até pensar aqui também, gente. Não é? É. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, mas tá muito cedo. E aí ele respondia, e não tá cedo, você tá aqui há quanto tempo? Eu falei, gente, esse homem tá lendo mesmo a minha mente. Eu tô chocada. Sim, foi assim, foi um jogo muito intenso e de muitas respostas. Exatamente. Era pra não ter um pingo de dúvida no meu coração. E aí ele falou assim pra mim, ó, faz tudo que você tiver que fazer esse ano, porque esse ano você vai ganhar mais do que você ganhou no ano passado. E todo o dinheiro que você ganhar mais esse ano não é seu. É da Oxum. Então você separa, que você vai juntar esse dinheiro e você no final vai ter o dinheiro para fazer. É que não vai te desequilibrar. Porque se você viveu o ano passado assim, você consegue se suprir. Exatamente. O que vier é para você também, mas num outro espaço, né? Mas aí lugar. A gente gasta, né? Ainda bem que consegui, realmente fui pro... Eu só era de uma prefeitura, consegui duas prefeituras diferentes. Comecei a trabalhar e, assim, reservava, mas não reservava tudo que era mais. Acabava gastando um pouco a mais. E aí, quando foi chegando perto, eu comecei a entrar em desespero, que eu falei assim, gente, roubei da santa, porque não tirei o dinheiro todo que eu ganhei a mais. E aí eu falo muito isso pra Doté, né? Doté, tô chorando no pé da minha santa. E minha santa, me desculpa, a senhora me perdoa. Eu acabei usando, acabei precisando. Eu paguei o que... Mas minha santa, que não sei o quê. E algo dentro de mim assim, calma, que vai ficar tudo bem. Do nada, a prefeitura nunca tinha trabalhado com isso, a prefeitura inventou um 14º. Final do ano, as escolas, receberiam uma porcentagem. Falei, é isso. Esse Letícia, você não pega R$1, que o 14º é da Oxum. Falei que aí você tá abusando. E o meu outro desespero era entrar sozinha, porque até então não tinha ninguém para entrar. E aí eu falava assim, Doté, sozinho eu não entro. Doté, eu sou muito cagona. E nosso pai de santo, ele caga pra essas coisas, né? Se tiver que entrar, vai entrar, minha filha. Mas é bom que ele já vai preparando o nosso psicológico de forma correta. Desse jeito. Aí acabou surgindo uma irmã que ia entrar, e aí eu fiquei tranquila. Depois essa irmã desistiu, falei, meu Deus, falei, Oxum, a senhora me conhece. Aquele dinheiro lá que eu peguei foi sem querer. Falei, Oxum, a senhora me conhece, a senhora sabe que sozinha eu não vou dar conta. Aí a minha irmã de santo, numa brincadeira que eu falei assim, Ana, eu tô sentindo, a gente tem que fazer junto, Ana. Eu falei, Ana, a gente... Porque quando eu retornei trazendo a Ana Luísa, né, que é uma amiga da faculdade. Eu falei assim, amiga, a gente tem que fazer junto. E no jogo dela já tinha saído muito antes do meu, né? A Ana já era borizada, Tá. Aí a Ana me vira brincando e fala assim, amiga, eu vou tirar dinheiro da onde? Só se for na misericórdia. Aí eu falei assim, só se for na misericórdia, meu filho, então vou eu chorar no pé de Oxum. Falei, Oxum, conversa com o Doté. Fala com o Doté que na misericórdia a Ana vai, porque se eu avisar pra ele, ela vai ficar chateada comigo. Falei, a senhora, a gente um dia, os irmãos, a gente confraternizando num evento, o Doté virou pra Ana e falou assim, quer entrar, minha filha, eu bem te dou misericórdia, só vai se arrumar o dinheiro dos bichos. Porque esse homem, eu acho que os espíritos ficam aqui... Você acha? A todo momento, não é só na... Não é. Não é só, é a todo momento. Ele virou do nada, a gente brincando, ele virou...
Mas filho, eu bem te dou misericórdia, sabe? Eu falei, agora, neguinha. Eu falei, porque você... Aí eu falei brincando, falei, mas eu fui rezar, meu amor, cada um usa a arma que tem. Você falou brincando. Eu não estava brincando. Eu não estava brincando, eu estava desesperada pra não entrar sozinha, entendeu? Eu falei, e aí? Você falou do si, falei, Doté te deu, falei, e outra coisa, Doté não sabe que você falou pra mim. Mas Oxum sabe, porque ela é da Oxum também. Ah, é? É. Ah, é verdade, eu tava aqui. Eu falei, e Oxum sabe. Aí ela ficou, né, nesse conflito, tadinha, e eu super entendo. Se já tava num ano de processo me preparando, você imagina, para menos de 3 meses eu ia entrar para poder fazer a feitura. E quando eu entrei para fazer a feitura, além da Ana, ainda veio a Jana também, que foi a que já fez o podcast. E aí foi o nosso barquinho aí maravilhoso. Então, assim, graças a Deus, eu sou muito grata. A casa que eu estou, né, ao meu sacerdote, a minhas iais e a minha santa, porque tudo que eu pedi, Carol, do mínimo detalhe, mesmo errando, mesmo falhando, Oxum se mostrou presente na minha vida. Ai, que o lindo. Tempo inteiro. Aqui eu falo que na minha feitura, né, eu aprendi muito a pedir a sobor. A pedir, porque assim, é um momento de silêncio, né, e pra mim foi, eu falo pra caramba. Para mim foi o momento mais difícil, essa coisa de calar, de ficar quieta, de ouvir, de não retrucar. Acho que isso foi um dos processos muito difíceis para mim como Iaô. Entendi. E aí, nesse processo, eu aprendi que não era para eu pedir para ninguém, que não era para eu pedir nem para o meu sacerdote, que era para eu aprender a falar com o orixá. E aí eu falo que eu estabeleci uma relação muito bonita com o sobor. Porque por eu ser de Oxum, eu tinha muito essa coisa de ficar chorando no roncopa Oxum e tal. E aí começou a vir na minha mente, tipo assim, você já reparou como que você bate cabeça? Você só vai ali, faz assim, sempre foi pra mim uma questão de respeito. Mas nunca foi uma questão de, tipo assim, de me declarar, de conversar, de pedir. E eu aprendi a fazer isso no meu processo de feitura. Mas que honesto da sua parte você falar isso, porque acho que muitas pessoas também pensam isso. Ai, eu tô ali porque eu devo esse respeito. Mas vai muito além disso. Eu acho que o seu segredo, eu acho, tá? Pode estar viajando. Você é muito honesta. Você é muito honesta com eles. Eu sou muito sincera. Então isso... Eu acho que isso traz muito respeito, tanto tipo de você com eles, então os seus questionamentos de si mesma, eles fazem você ser muito honesta. Mas por isso que eu falo pra você, eu não renego o que eu vivi no Evangelho. Sim. E é muita coisa que eu aprendi lá, eu tento não reproduzir aqui, porque lá, apesar de Deus ser maravilhoso, Deus é amor, é ensinado, é muito pregado pra gente a questão do medo. Então eu sempre falei pra mim que eu não queria mais ter medo de ninguém e de nada. O medo é um limitador, e as pessoas confundem o medo com o respeito. Eu indagar, eu questionar minha santa, os orixás, não é uma falta de respeito. Claro. Eu sou um ser humano, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para evoluir. Entendeu? Então, e outra coisa, eles estão aqui dentro, eles sabem o que passa aqui, o que adianta falácias. Se antes você tinha medo e não respeito, como é que você vai continuar com isso? Exatamente. Uma coisa que eu queria saber, eu acho que todo mundo, temos um neném que também estava lá. Inclusive um neném que foi falado pela Heréia da casa que viria. E eu falei que era impossível, porque esse neném veio tomando remédio, tá? Meu Deus. Fala, Letícia, por favor. Mais história. Muitas histórias. Gente, é muita história na Axé Casagrande. De Conta, por favor. Não, foi uma gira de herê. Pegando o gancho desse assunto de neném, como já falamos no outro, temos muito o que falar. Vamos deixar isso para um próximo episódio. Obrigada.